hora da AmCham Angola. A hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A AmCham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países. A hora da AmCham Angola. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda, Antena Comercial. A República de Angola conquistou por mérito próprio um lugar de realce no concerto das nações. Devemos continuar a pugnar pela manutenção de relações de amizade e cooperação com todos os povos do mundo. Angola dará primazia a importantes parceiros, tais como os Estados Unidos da América. A AmCham Angola surge para poder reforçar as condições que possam sustentar a atividade das empresas americanas em Angola. Ela assenta essencialmente em 4 pilares: as relações comerciais, económicas, educacionais e culturais. Tendo em conta a questão comercial, vê-se com alguma preocupação o facto de as trocas comerciais entre os Estados Unidos e Angola venham a declinar, pese embora haja um equilíbrio ou uma constância em relação aos níveis de exportações dos Estados Unidos para Angola, mas as exportações de Angola para os Estados Unidos vêm a declinar desde 2008, onde houve o pico dessas trocas comerciais, um valor de 20,6 bilhões de dólares, e neste momento resumem-se em 4 bilhões. Do ponto de vista económico, as empresas americanas estão presentes em toda a parte do mundo e quando elas aparecem no mercado têm a tendência de criar empregos e participando exatamente no desenvolvimento do país anfitrião. Do ponto de vista académico, a AmCham está bastante ansiosa no sentido de encontrar mecanismos que aproximem pelo menos as instituições académicas a nível das universidades. Existem várias universidades nos Estados Unidos que estão interessadas em interagir com universidades em Angola, no sentido de poder contribuir na melhoria de formação e de educação dos quadros nacionais. Falou Pedro Godinho, o presidente da AmCham Angola, a Câmara de Comércio Americana em Angola. Estamos a acompanhar a hora da AmCham Angola. O programa de rádio sobre as oportunidades de negócios e as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11 horas, aqui na LAC. Estimados ouvintes da LAC, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa, A Hora da AmCham, o programa de rádio da Câmara de Comércio Americana em Angola. Este programa conta-lhe o que de mais importante se faz e acontece nas relações entre Angola e Estados Unidos da América e, claro, os produtos e as situações que dominam as relações entre os dois países são aqui analisados. E como é habitual, à segunda quarta-feira de cada mês, temos aqui o painel de petróleo e gás, composto por José Oliveira, que é colaborador do Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola. José Oliveira, muito bom dia e bem-vindo uma vez mais. Bom dia, Joel, bom dia, colegas de painel e bom dia, ouvintes da AmCham e da LAC. Obrigado, José Oliveira. Também a integrar este painel de petróleo e gás está o Dr. Afonso Chipep, ele que é membro da Ordem dos Economistas Angola e presidente do Conselho Fiscal e vem aqui também ajudar-nos a entender melhor a relação das economias entre Angola e Estados Unidos e do petróleo e a economia. Dr. Chipep, muito bom dia. Bem-vindo uma vez mais ao painel de petróleo e gás da Hora da AmCham. Bom dia, Joel. Bom dia, colegas do painel. Bom dia, ouvintes da LAC. Bom dia, AmCham Angola, tanto grande patrocinador deste importante programa que refere-se todos os meses aos petróleos. E bom dia a todas as outras pessoas. Obrigado, Dr. Chipep. Também connosco está Frederico Martins Correia, ele que é partner da Deloitte. Frederico, muito bom dia e bem-vindo aqui ao nosso painel de petróleo e de gás. Bom dia, estimados ouvintes da Rádio LAC, estimados colegas de painel. Espero que tenham todos uma boa semana e que esta sessão seja bastante agradável e explicativa para todos.
Obrigado, Frederico. Vamos então avançar para o primeiro tópico. Hoje nós vamos olhar para os assuntos que marcam a atualidade do setor de petróleo e gás, começando pelo tema da refinaria. É um dos temas que vamos hoje analisar. Vamos também falar sobre a lei que os Estados Unidos está a debater contra a OPEP, que vai preparando, e outras questões que os nossos integrantes do painel considerem relevantes. Começando com o primeiro ponto, dizer que foi manchete nos jornais, nas televisões, durante as últimas 2 semanas, a Sonangol e a Gemcorp, lideradas pelo Ministério do Pelouro e a concessionária, estiveram então numa visita às instalações da empresa que está para a refinaria de Cabinda. O Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás esteve representado ao mais alto nível pelo seu titular e equipa. Também o presidente da Agência Nacional de Petróleo e Gás da concessionária esteve a acompanhar, bem como o regulador deste setor, que é do downstream, também esteve presente. Também tiveram jornalistas e opinion makers, e um deles foi o nosso José Oliveira, que esteve lá em loco a acompanhar tudo o que se passou. E José Oliveira, na qualidade de quem esteve lá a acompanhar todas as situações, por favor, diga-nos quais são as novidades à volta desta refinaria Cabinda, para quando o arranque da primeira fase, quais os benefícios que ela vai ter também na primeira fase, primeira, segunda e terceira, se quiser. Ficou no ar uma mensagem, às vezes confusa, mas claramente que há vários fatores que davam a entender que essa refinaria poderia vir a resolver todos os nossos problemas. Mas, afinal, o verdadeiro impacto que essa refinaria vai ter na vida dos angolanos e, claro, começando pelas novidades de Oliveira. Sr. Oliveira, mais uma vez, bom dia. O que é que temos relativamente a esses aspectos todos ligados à refinaria? Eu confirmo só, acrescento que na presença estava também o Presidente do Conselho de Administração da Sonangol presente e um outro administrador da Sonangol que superintende a área da refinação de downstream. Ora bem, em relação à refinaria de Cabinda, já foi mais ou menos explicado que a refinaria de Cabinda é composto por 3 fases. A originalidade da refinaria de Cabinda é que é uma refinaria modular. É uma refinaria que tudo é fabricado na origem, neste caso foi fabricado nos Estados Unidos, por uma empresa especializada em refinarias modulares. Depois vem em módulos, como o nome indica, que facilita a montagem. É uma refinaria que se vai montar cá, os equipamentos vêm separados em módulos e depois é só juntá-los aqui, fazer as ligações de tubagens, de eletricidade e pô-la a funcionar. Este tipo de montagens demora em 2 a 3 meses. Se tudo correr bem, normalmente faz-se em 2 meses, desde que as instalações em terra estejam prontas. Elas estão a ser construídas pela Odebrecht e estão a andar. Penso que no fim deste mês começam a estar em condições de receber os equipamentos. Os equipamentos desta primeira fase, portanto, que vai processar 30 mil barris. A refinaria vai ter 2 módulos de 30 mil barris. O primeiro é o da primeira fase. Na segunda fase tem outro módulo idêntico e depois a terceira fase vamos falar mais à frente, que é um pouco diferente. Na primeira fase pensa-se que as coisas estão cá todas até ao fim de julho, por isso primeiros dias de agosto estarão no terreno, vai ser instalado em Cabinda e pensa-se que, se tudo correr como previsto, que em novembro começa os primeiros testes para elaborar poucas semanas depois. Esta refinaria, na sua primeira fase, é uma refinaria top, refinaria simples. É que ela, 50% da sua produção é fuel, que nós não consumimos, vai ser exportado. Nesta primeira fase não produz gasolina, produz nafta, vai ser exportada, cerca de 5.500 barris por dia. Jet A1 para a aviação, cerca de 3.500 barris por dia. Vai produzir gasóleo, cerca de 6.000 barris por dia. Portanto, o restante, cerca de 14.800 barris por dia, é fuel que vai ser exportado. O custo desta primeira fase está estipulado em 270 milhões, que acho que vai ser cumprido quando chegar ao fim da primeira fase, vai-se atingir este volume. Na segunda fase, vem um novo corpo idêntico a este, que vai duplicar as produções atuais, mas só com uma diferença. Na segunda fase ele já vai fazer LPG, vai fazer nafta, claro, mas que vai ser usada na gasolina, portanto vai produzir gasolina na segunda fase ao nível de 8.200 barris por dia. Duplica o Jet A1, passa para 7.000 barris dia de Jet A1 e o gasóleo passa para cerca de 12.000 barris, portanto é o dobro também, mas vai continuar a fazer, ainda na segunda fase, bastante fuel oil. Vai fazer cerca de 32.000 barris de fuel oil, que vai ser exportado. Há uma vantagem, o fuel oil vai sair desta refinaria com um fuel oil de alta qualidade, que beneficia um pouco nos preços para a exportação. A segunda fase está prevista estar montada e a funcionar a partir do início do primeiro trimestre. Aqui foi-se o primeiro trimestre porque ela vai depender, a segunda fase estará pronta no primeiro trimestre, se de facto
Todo o programa de negociações que vai começar agora entre a Sonangol e a Gemcor foi levado a bom termo rapidamente. Sei que a Sonangol está a definir que quer melhorar as condições financeiras desta segunda fase e é provável que a Sonangol aumente a sua participação, isso não está ainda definitivo, mas é provável que nesta segunda fase a refinaria, a parte da Sonangol, em vez de 10%, seja um pouco mais elevada. Depois, a terceira fase, e aí a refinaria de Cabinda passa a ser uma refinaria moderna. A terceira fase é a sofisticação da refinaria, torná-la uma refinaria complexa, que vai fazer fracking, portanto vai deixar de fazer fuel oil, vai fazer gasolina, vai fazer gasóleo, vai fazer jet, vai fazer LPG e vai fazer gasóleo marítimo e um pouco de asfalto para o mercado nacional. O gasóleo marítimo é para abastecimento de navios e depois vai ser, na maioria, ou usado para a cabotagem ou para a transportação, mas deixa de fazer fuel. O custo da segunda fase está estimado em 480 milhões, é uma estimativa só porque os custos ultimamente têm estado a aumentar, nomeadamente do aço. Não se sabe quando começar a terceira fase, será princípio de 2025, como estarão os custos do aço. Se estiverem aos valores atuais, se calhar custam um bocadinho, que estão elevados, custam um bocadinho mais que 480 milhões. Se estiverem mais baixos, pode acontecer que já estejam mais baixos, pode custar um pouco menos. A conclusão da terceira fase desenvolve-se no prazo de um ano, é mais rápida que as outras. Uma pergunta que as pessoas fazem é porquê que entre uma fase e outra demora tanto tempo? Porque as fases são definidas, quando acaba a primeira é que se vai definir a segunda, e o fabrico dos equipamentos demora no mínimo 16 meses. Alguns 18, outros 14, mas os principais equipamentos para a refinaria não se conseguem em menos de 16 meses. Portanto, isto faz demorar a conclusão do... Claro que o ideal para Angola era que já estivéssemos a trabalhar numa terceira fase já para o ano e adiantar este processo. Mas isso depende de condições financeiras. Depois há outro aspecto também. Esta refinaria é a primeira refinaria no mundo de sistema modular com a capacidade de 30 mil barris. Nunca foi feita nenhuma no mundo com esta capacidade numa só unidade. As que existem no mundo são de 8, 9, 10, 12. Há uma refinaria de 20 mil. Eu tenho dúvidas se ela tem um módulo ou se tem dois. No entanto, esta empresa que está especializada em refinarias modulares, é uma empresa que tem 10 anos, aceitou o desafio e está confiante de que esta refinaria vai funcionar e, portanto, vai com certeza daqui a uns anos ter a oportunidade de construir outras refinarias modulares de 30 mil barris por dia, ou de 60 mil, ou de 90 mil, se ela tiver um bom impacto, ou se aumenta ligeiramente os módulos para 35, 40, ou se multiplica a capacidade da refinaria com o terceiro módulo. Este é um aspecto muito importante, que há um interesse muito grande do fabricante americano, como é a primeira refinaria modular mundial, 30 mil, para isto a bom termo da melhor maneira possível. Todos os estudos e as concessões foram vistas e revistas por vários especialistas e aparentemente estão as coisas a funcionar bem. Eles ainda estão a fazer alguns testes, nós assistimos ao arranque dos testes, mas em termos de concessão, segundo os especialistas da Sonangol que estiveram a analisar, ela está impecável, não há nenhum erro. Vamos ver agora, quando montar e se puser a trabalhar, se aparece algum pequeno problema. Sempre que se monta uma nova fábrica, mesmo com uma tecnologia conhecida, mas de capacidade diferente da habitual, às vezes surgem pequenos problemas. Os americanos estão convencidos que não, que esta não vai ter problemas, mas vamos ver. Mas se surgirem também são pequenos problemas que têm solução. Em termos nacionais, é importante, o que eu disse em Houston, aliás, numa pequena intervenção que fiz para a ZIM, este projeto veio tarde, mas mais vale tarde que nunca. Agora, não tínhamos ilusões que este projeto só tem impacto nacional quando a terceira fase estiver a funcionar. Na segunda já terá algum e já tem uma produção da gasolina e de gasóleo, mas não resolve os problemas nacionais em gasolina e gasóleo. Gasolina Luanda, com a nova plataforma, vai produzir cerca de metade do que nós consumimos atualmente e vai ter uma pequena ajuda daqui, mas uma ajuda pequena, 3.500, 4.500 barris por dia. Não vai resolver o problema de Cabinda, se calhar vai dar para exportar por
a estratégia comercial que a Sonangol adapta. Preciso explicar que também nesta primeira fase, depois não se sabe ainda, mas possivelmente vai ser da mesma maneira, a Sonangol vai trabalhar com a Gemcorp da seguinte maneira: introduz lá o petróleo bruto e recebe todos os refinados e paga um FII pela refinação. Esse FII é o valor que vai ser usado para o investidor, que é a Gemcorp, que é investidor na maioria, 90%, de recuperar o seu investimento da primeira fase, como a gente viu, de cerca de 270 milhões. Também sinalado, a segunda fase, como beneficia muitas coisas que já estão instaladas, é ligeiramente mais barata, custará em princípio menos 30 milhões de dólares, que a primeira fase deve ficar por 240. Mas isto com um grande ponto de interrogação, os preços do aço dispararam depois destes cálculos terem sido apresentados. Penso que vai ser à volta disso, se não forem 240, pode ser mais um dia. Em termos nacionais, isto por enquanto é uma boa tendência. O Cabinda é bom, que deixa de ter problemas de atrasos de embarques e desembarques ali. Possivelmente para a Sonangol, como ela se quer estender ao Congo, já lá tem instalações, se calhar vai usar parte dos refinados que sobrem de Cabinda, gasóleo e gasolina, que sobrem para usar nas suas instalações no Congo, que ela está e quer expandir-se no retalho, na distribuição no Congo, vai ser prático. E em termos de economia, é uma coisa que tu puseste aí na tua questão. Isto não tem nesta primeira fase, na segunda já pode ter algumas, porque o FII que a Sonangol vai pagar na segunda fase vai ser naturalmente mais baixo que na primeira, porque é um volume maior, FII por barril refinado. Mas esta refinaria só tem algumas economias para o país significativas se os custos se mantiverem como estão planeados quando chegar à terceira fase. Deixa de produzir fuel, que é o derivado mais barato. Ora, o fuel de Cabinda desta refinaria seja de boa, muito boa qualidade, mas é sempre o derivado mais barato do mercado, que a Sonangol vai ter de exportar, tal como exporta o fuel de Luanda. Há um aspecto que vai ser estudado, que é se, em vez de usar só petróleo, na terceira fase, esta refinaria pode usar fuel da refinaria de Luanda. Se a refinaria de Luanda não for sofisticada e não passar ela a tratar. Mas isso, por enquanto, são especulações e estudos que se vão fazer, que ainda não se sabe qual vai ser a conclusão. Muito obrigado, José Oliveira. Aqui há a explicação sobre estas informações sobre a refinaria de Cabinda, uma boa nova para o país e, como diz e bem José Oliveira, não resolve todos os nossos problemas na primeira fase. Na segunda fase vai ter um pouco mais de impacto e na terceira é que torna-se algo de grande impacto. Entretanto, a terceira fase, como disse José Oliveira, só lá para 2025. Até lá vamos estar aqui para acompanhar, mas é importante as notícias que tivemos sobre a qualidade e também o desenvolvimento desta primeira fase da refinaria. O José Oliveira olhou para a refinaria de Cabinda e o seu impacto na nossa economia. Vamos pedir ao Frederico Martins Correia que, por favor, apresente aquilo que, no seu ponto de vista, o impacto desta refinaria e também da de Luanda, que é o que existe, naquilo que é a estratégia de refinação em Angola a curto e médio prazo. Bom, Joel, com relação à questão de termos uma estratégia de país, setor para a refinação, eu penso que essa é muito importante, pois, como sabe, atualmente Angola é um país produtor de petróleo, do qual grande parte do nosso crude é exportado e depois, para suprir as necessidades de derivado líquido, portanto, gasolina e gasóleo, o país tem que importar derivado líquido de petróleo refinado, gasolina e gasóleo, que depois é distribuído ao longo das províncias nacionais. Como nós sabemos, a refinaria de Luanda tem vindo a evoluir ao longo de vários anos. É um ativo que nasceu em Luanda na década de 60 e, portanto, depois veio a ser evoluído. Está nas mãos de Sonangol EPA há vários anos e nos últimos anos as evoluções foram visíveis e a capacidade que hoje a refinaria tem em Luanda de produzir combustível fiável é grande, mas aquilo que produz não é suficiente para suprir as próprias necessidades da província de Luanda, quanto mais de todo o país. Com base nisso, há vários anos que nós ouvimos falar de potenciais refinarias, muito aquilo que é o Lubito, o que é que poderia ser Cabinda, o que é que poderia ser mais recentemente o Soio, e como player profissional que está presente no setor, no meu caso pessoal e de todas as pessoas aqui no painel e na voz dos nossos ouvintes, é com grande agrado que registramos a construção e o arranque expectável no máximo de um ano e meio da refinaria de Cabinda. A refinaria de Cabinda inicialmente estava projetada para ter algo
algo como cerca de 60 mil barris, eventualmente poderemos vir a ter mais, mas penso que a notícia é muito positiva, não só porque Cabinda, sendo um enclave, teria sempre que ter transporte extraordinário daquilo que é o produto que chega via externa de barco ao país, ou depois de uma produção de refinado em Luanda ter que ser transportado para Cabinda, o que também precisava de cabotagem pelo respectivo enclave, ou depois a travessia do rio ali após a zona do Soio. Este investimento vai garantir também naquela província o crescimento das oportunidades de emprego e tudo indica que irá suprir as necessidades de combustível que existem na província e, inclusive, ter capacidade de produzir acima daquilo que é o consumo local, o que eventualmente vai abrir a porta a este player, e nomeadamente à Sonangol, a exportar algum produto. Pode ser uma exportação intrapaís, portanto, da província de Cabinda para as restantes províncias de Angola, ou exportar para o país circundante, nomeadamente a RDC, visto que também existe uma grande procura de combustível refinado e pode ser um mercado apelativo. No caso daquilo que é a estratégia global de refinação para o país, portanto, eu penso que é muito importante irmos agora começando a ver aquilo que é a nossa capacidade de produção de crudo. Estão a ser feitos vários investimentos a nível de onshore, offshore, extensão de licenças atuais com a inclusão de blocos marginais e isso, portanto, é o grande desafio que o país tinha, era incrementar a produção de crudo e, portanto, é um trabalho que está a ser feito pela Agência Nacional de Petróleo e Gás e Biocombustíveis e, admitindo que vamos conseguir subir aquilo que é a nossa produção de crudo, naturalmente vamos ter mais feedstock para poder fazer a refinação de produto a nível nacional e depois a respectiva distribuição. Nesse contexto, contínuas melhorias da refinaria de Luanda, mais aquilo que é a nova capacidade que vamos ter em Cabinda, vamos garantir já muito mais capacidade de suprir as necessidades atuais do país. Fala-se também, e foi decisão tomada a semana passada, de que o projeto no Lubito arranque com a Sonangol. Eu penso que agora é muito importante ter então uma estratégia que passe por ver se faz sentido a terceira refinaria, se faz mais sentido temporariamente ter alguma importação de derivado líquido a complementar aquilo que é a produção de Luanda mais Cabinda e ter aquilo que é uma visão mais de médio prazo, tendo em conta aquilo que é o mercado SADC. Naturalmente que o mercado SADC é muito apelativo, a Angola está num posicionamento extraordinário para distribuir produto para esses sítios, mas nós temos que ter em conta que para chegar aos pontos de maior consumo, nomeadamente, por exemplo, Kinshasa, é preciso haver infraestruturas que nos permitam fazer isso. E as infraestruturas podem passar por aquilo que são pipelines, distribuição por pipeline até aos destinatários de produto, o comboio, o transporte rodoviário, mas tudo isso exige estradas com qualidade, linhas de comboio fidedignas para poder fazer o transporte do produto em segurança e essa estratégia de refinação nacional tem que contemplar aquilo que é o desenvolvimento regional das infraestruturas e, acima de tudo, ter uma consciência muito sólida daquilo que são as relações bilaterais do país Angola com os restantes países da SADC, no sentido de garantir que todos os investimentos que estão a ser feitos a nível nacional, quer na área do setor petrolífero, neste caso naquilo que é o mito downstream, portanto naquilo que é refinação, grande distribuição, para garantir que todos os investimentos feitos ao nível destas três refinarias, portanto aquela que já existe, Luanda, aquela que está em construção, Cabinda, e aquele projeto mais latente de acontecer, que é o Lubito, garantirmos que num consumo interno nas nossas províncias ou num consumo próximo nos países circundantes de Angola, esse consumo conseguimos chegar até ele. É preciso cruzar a capacidade de produzir, captar investimento para construir estes projetos a nível do contexto petrolífero, mas também ter bem presente aquilo que é a capacidade de desenvolvimento e investimento de infraestruturas que permitam que este produto depois é distribuído em segurança ao longo destes países e consegue-se depois tirar o devido rendimento da distribuição do mesmo e garantir naturalmente aquilo que é um fluxo de caixa monetário que garante o retorno destes investimentos e que os investidores, quer estrangeiros, quer os parceiros da Sonangol que vão estar envolvidos nos mesmos, tenham o devido
devido retorno e que se mantenham presentes no país por muitos anos. Obviamente que esta estratégia de refinação posiciona Angola num ponto muito forte naquilo que é a refinação e a grande distribuição de combustíveis, para além daquilo que é já ser o segundo, terceiro produtor continental de crudo, e nós termos agora também uma presença forte naquilo que é a grande distribuição de combustíveis seria muito importante no posicionamento de Angola na África subsaariana e, consequentemente, naquilo que é a coligação da SADC a nível económico e tudo o que ela representa, consequentemente, as oportunidades de emprego que iríamos gerar para os jovens que agora estão a acabar os seus cursos nas universidades e procuram ter as suas oportunidades também neste setor. Muito obrigado, Frederico Martins Correia, aqui pela sua contribuição. Todos nós acompanhamos atentamente. Vamos chamar também o Dr. Afonso Chipep, economista, e que vai olhar, depois do que foi dito aqui pelo José Oliveira. Dr. Chipep, interessa entender de tudo o que ouviu na imprensa e da abordagem de José Oliveira, o que é que se lhe oferece dizer sobre esse projeto. Bom, Joel, em primeiro lugar gostaria de dizer que uma informação tem sintetizada do José Oliveira e julgo que os projetos são vários. Estamos a falar neste momento de refinaria de Cabinda, temos também a remodelação do projeto da refinaria de Luanda, do Soio e do Lubito, mas concretamente no que se refere à refinaria de Cabinda terá um impacto muito grande na nossa economia. Eu estive em Cabinda tanto ontem e pude constatar das populações mais informadas em relação a este projeto o impacto que aquilo traz para a província e o interesse que suscita no meio daquela população. Eu senti que as pessoas estão de veras esperançadas de que o projeto se concretize o mais depressa possível. Sabem da vinda dos módulos, da sua produção. Pena que estamos a ter informações dísparas em relação à montagem. As primeiras informações que tínhamos é de que poderia arrancar pelo menos até antes das eleições. Estamos a falar de mês de junho, julho, mas parece-me que deve ter havido aí algum atraso. Eu devo dizer que vai naturalmente encurtar o tempo que os barcos levam para transportar combustível, tanto a gasolina, gasóleo e jet a Cabinda, e também vai trazer para a economia local um grande desafogo, que por muitas das vezes algumas máquinas funcionam com gasóleo e que levam muito tempo até chegar àquelas paragens. Tendo em conta que uma província produtora, eu acho que esperava-se há muito tempo que nós tivéssemos uma refinaria. Eu estou de parabéns, o Ministério dos Petróleos, a Sonangol, durante esses anos empenharam-se no sentido de trazerem esse projeto à mesa e concretizar. É uma notícia muito boa, pese embora o facto também das informações dísparas que obtivemos em relação aos custos desta refinaria. Inicialmente falava-se em 400 milhões e agora parece-me que os custos já estão aí aos 700 milhões. Até a vinda deste equipamento modular provavelmente vem atingir 1 milhão. Então era bom que essa questão dos custos fosse bem esclarecida, né? Porque mesmo tendo em conta o facto de que há um investidor maior que com 90%, acho que a nossa participação é 10%. No entanto, esses custos certamente que terão impacto nos cofres do nosso Estado para ressarcir, não só com o advento das vendas para se obter o retorno do investimento, mas terá também um impacto nos nossos cofres e seria bom que a questão dos custos que preocupa as pessoas fosse devidamente esclarecido. Temos que dar parabéns ao Governo, às instituições que trabalham para esse efeito, que resta-nos única e simplesmente ver a funcionar esta refinaria. A hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Agora é o momento de intervalo. Angola é o terceiro principal parceiro dos Estados Unidos da África subsaariana. Para esse efeito, estão no país empresas de todos os setores de atividades. Uma delas é membro da AmCham, a Chevron, que opera em Angola com o nome Cabinda Gulf Oil Company. Vamos ouvir o testemunho da Chevron e aquilo que é a expectativa da Chevron na AmCham Angola. The establishment of the AmCham in Angola creates a unique opportunity to strengthen U.S.-Angola commercial and economic relations. O estabelecimento da AmCham em Angola cria uma oportunidade única para fortalecer as relações comerciais e económicas entre as duas nações. Acreditamos que as oportunidades de benefício económico e financeiro mútuo continuam por ser exploradas. The Chamber has the potential to be a critical tool in the Angolan government's efforts to diversify the economy. Esta Câmara tem o potencial para ser uma ferramenta crítica nos esforços do governo angolano
para diversificar a economia. We are confident that the values, goals, and objectives of the Chamber complement those of Chevron and will result in a deepening of commercial and diplomatic relations between our two countries. Estamos confiantes de que os valores, metas e objetivos da AmCham complementam os da Chevron e resultarão no estreitamento das relações comerciais e diplomáticas entre os nossos dois países. Juntos, podemos fazer a diferença e contribuir para aproximar Angola e os Estados Unidos da diplomacia económica. Falou Judy Moses, diretora-geral para o desenvolvimento de ativos da Chevron Cabo. A LAC oferece-lhe mais um magazine de negócios semanalmente à quarta-feira, das 10 às 11 horas. A Hora da AmCham Angola, o programa de rádio sobre as oportunidades de negócios e as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. Voltamos. Continua a acompanhar a Hora da AmCham Angola, o magazine dos negócios entre Angola e os Estados Unidos da América. Uma oferta da AmCham Angola, uma afiliada da maior organização de negócios do mundo, a Câmara do Comércio dos Estados Unidos da América. Oliveira, há aqui uma lei que vai surgindo nos Estados Unidos, volta a ser debatida depois de ter sido rejeitada já algumas vezes, e o presidente Biden quer mesmo, então, mais uma lei contra a OPEP, e que, José Oliveira, aqui é muito importante explicar aos nossos ouvintes, afinal, o que é isto desta lei, porquê que se diz que ela é contra a OPEP e que impacto poderá ter. Que novidades temos, José Oliveira? Os Estados Unidos têm já há uns anos uma lei, já foi aprovada 2 vezes e foi vetada por 2 presidentes, foi vetada pelo Obama e foi vetada pelo Bush. Essa lei chama-se NOPEC. NOPEC vem de No Oil Producing Exporting Cartels. É uma lei que considera que a OPEP é um cartel e que comanda os níveis de produção para elevar os preços do petróleo. Esta lei, quando ela foi lançada pela primeira vez, já que estamos num programa da AmCham, vale recordar que uma das primeiras reações fortes contra a lei foi da AmCham, da Câmara de Comércio americana, que disse que isto não tinha justificação e que ia prejudicar enormemente os negócios americanos junto do Médio Oriente como junto dos países produtores. E que não havia grande justificação e depois como. Agora, o Senado pegou na lei, aparentemente não vi notas se modificou as versões antigas, aparentemente não versou, portanto pegou na lei que estaria, porque já tinha sido vetada, e aprovou-a no comitê. Claro que agora de ser aprovado no Senado em termos globais, plenário, tem de passar pelo Congresso, não se sabe muito bem como é que vai funcionar, mas é verdade que das primeiras 2 vezes que esta lei passou e foi parar à mesa do Presidente da República Americana, o Congresso aprovou a lei. E, nomeadamente, também o Congresso, com maioria democrática, aprovou a lei. A Câmara de Comércio, da primeira vez, reagiu, da segunda também. Desta vez ainda não vi reação nenhuma, mas atenção que esta decisão foi a quinta-feira passada, portanto pode ser que esteja para haver alguma reação da Câmara de Comércio. É uma lei perigosa porque é para tentar atingir os países produtores, nomeadamente os da OPEP, e que pode ter implicações na retenção de reservas, de expropriações pela legislação americana. Fundamentalmente, os analistas acham que é para atacar a Arábia Saudita, que é o país que tem uma capacidade sedentária disponível, e talvez os Emirados também têm alguma capacidade. Agora, isto na realidade é um pouco hipócrita. Há 2 anos atrás, quando foi a crise do Covid, quem ajudou rapidamente a estabilizar o mercado petrolífero a pedido do Presidente dos Estados Unidos, reduzindo as produções drasticamente, foi a OPEP, o apoio da Rússia dentro da associação da OPEP+. Os 2 países, como a gente se deve lembrar, cortaram cada um quase 2 milhões de barris dia. Na altura, como sempre, diz que os americanos não podem cortar, o que não é verdade, porque é anticonstitucional, não é verdade, os americanos não podem cortar produções a nível nacional, só podem cortar a nível estadual. Aliás, os americanos mantiveram controle de produção até 1970, desde o princípio do século XX até 1970, através dos Estados, dos organismos estaduais. Vamos aguardar, o assunto é grave. Eu não vi ainda nenhuma reação da OPEP também, ainda não apareceu, é possível que apareça, mas o que é curioso é que
aprovar neste momento, quando se sabe que só 2 países têm capacidade excedentária não utilizada e que é muito importante para manter o mercado estável, apresenta esta lei só petróleo está muito alto. Ora, o petróleo está muito alto, a gente sabe porquê, é por causa da guerra e das sanções contra a Rússia. O petróleo não está muito alto por causa da OPEP ou por causa da OPEP ter cortado produções, porque o petróleo estava, antes de problemas com a Ucrânia, o petróleo não estava ao preço atual. E esta lei também não vai fazer baixar o preço do petróleo, seja aplicada. Por muito que force a Arábia Saudita a usar parte da sua capacidade excedentária e os Emirados, isso não ia cobrir se toda americana e apoiada pelos europeus de boicote às exportações russas. De maneira que não sabemos ainda, há que estar atento a esta situação que é grave, é lamentável e é uma contradição, não é, com o que se tem passado ao longo dos tempos, e nomeadamente, como eu expliquei há 2 anos, a OPEP e a Rússia que estabilizaram o mercado rapidamente, os americanos estavam aflitos com a baixa de preços que ia dar cabo e a destruir também a indústria petrolífera deles. Muito obrigado, José Oliveira, por esta análise deste tema. Dr. Chipep, depois do que ouviu de José Oliveira e de alguma pesquisa que terá feito, o que dizer desta lei, que impacto vai ter na economia mundial? E será que a OPEP vai mesmo ser o bombeiro que resolve todos os problemas? Bom, eu acho que o José Oliveira deu aí uma chega sobre essa questão, mas naquilo que eu pude investigar em relação a esta nova lei é que o Senado terá aprovado um projeto de lei, né, que pode expor a OPEP e os parceiros processos judiciais por colisão sobre o aumento dos preços do petróleo. O problema aqui está no aumento dos preços do petróleo. E também porque naquilo que referem os americanos, sobretudo aquele que é referido pelo presidente da Comissão do Senado, que é o senhor Gerald Nadler, dizem eles que é um cartel cujos membros realizam conluio para fixar os preços da commodity energética. E dizem mais que o comportamento da OPEP seria considerado ilegal se partisse do setor privado. Há aqui um esforço de pressionar o preço do petróleo diretamente nos consumidores americanos, porque o preço do petróleo é o maior determinante dos preços da gasolina. Outra questão também que devemos sublinhar é que nos últimos 20 anos havia várias versões da legislação em relação a este assunto, mas que falharam no Congresso. E para ter sustentabilidade jurídica, portanto esta lei, o projeto de lei deve passar pelo Senado e pela Câmara, ser assinado pelo presidente Joe Biden, para se tornar lei. Como disse o Zé Oliveira, parece-me que em quinta-feira já terá passado, mas se for aprovado, o Procurador-Geral dos Estados Unidos ganharia a capacidade de processar a OPEP ou os seus membros, como a Arábia Saudita, num tribunal federal, que é de facto engraçado. E outros produtores, como a Rússia, que trabalham com a OPEP em grupos mais amplo. Mas também, Joel, é bom partilhar a informação com os ouvintes que esta lei tem um objetivo. Naquilo que eu pude constatar, o objetivo é tornar ilegal qualquer país estrangeiro que haja coletivamente ou com outros para limitar a produção e fixar os preços, ou então restringir o comércio do petróleo, nesse caso o gás natural e outros produtos derivados do petróleo. Este é o objetivo principal. É bom também referir, Joel, que a atuação da OPEP no mercado já se tinha evidenciado no ano passado, quando um grupo tinha juntado aos aliados para afirmar cortes que afetariam e estabilizariam as cotações desse ativo energético, em meio do impacto da pandemia do coronavírus, na demanda, como referiu e bem o Zé Oliveira. Outra questão também é o facto de que a Arábia Saudita e outros países produtores da OPEP já haviam rejeitado os pedidos dos Estados Unidos e de outros países que são consumidores, obviamente, para aumentar a produção de petróleo, além das quantidades graduais que nós assistimos, mesmo quando o consumo se tinha recuperado da pandemia do Covid-19 e a oferta russa havia caído após a invasão da Ucrânia. Estou recordado, e acho que o Pedro Godinho havia referido isso também, que a OPEP tinha cortado a produção quando os preços do petróleo caíram, nos está recordado, para mínimos históricos, quando a pandemia reduziu a demanda do petróleo, em que era importante manter os planos que existiam para reverter as restrições com aumentos modestos, e nesse caso para mais de um mês. Eu também recordo-me que em 2019 a Arábia Saudita ameaçou vender petróleos em outras moedas que não o dólar, se Washington tivesse aprovado a OPEC. Seria, nesse caso, uma medida que poderia minar o status do dólar como principal moeda de reserva do mundo, e assim reduziria a influência dos Estados Unidos no comércio global, e é óbvio que enfraqueceria a capacidade de aplicar sanções aos
Estados. E aqui é daquelas conversas que nós tivemos, sobretudo quem enfatizou várias vezes o Pedro Godinho, da necessidade de Angola, naquela altura, a retirar-se da OPEP. Quer-me parecer que esta medida junta-se ao esforço que o Ocidente está a fazer, no sentido de encontrar outras soluções da compra e aquisição de petróleo por outros países que não seja a Rússia. Mas vamos esperar qual será o pronunciamento da OPEP em relação a esta lei aprovada pelos Estados Unidos, e não sei se a intenção é só pactar a Rússia ou se também é de facto de desmembrar a OPEP. Vamos ver o que é que vai dar. Estou em crer que a OPEP talvez venha a sair reforçada, quiçá, com esta medida, porque senão eu não estou a ver os países, Angola, a ir responder num tribunal dos Estados Unidos porque apoiou a OPEP em diminuírem, por exemplo, a quantidade da produção de petróleo para que se aumente o preço do petróleo no mercado internacional. Portanto, estamos diante de uma outra crise que vai se abrir agora com a lei dos Estados Unidos e a OPEP, Joel. Obrigado, Dr. Chipep. Joel, ainda é possível participar? Sim, possível, sim. Joel, há aí um aspecto muito importante que eu gostaria de tecer algumas considerações. Nós recorremos à história, nós vemos que, de uma forma geral, quando há variações dos preços, temos exatamente um grupo de países que trabalham no processo. A influência da Arábia Saudita no mundo é tremenda. Que com isso dizer que a uma dada altura a Arábia Saudita consegue manter refém o mercado de petróleo. Não sei se está aí recordado, em 2019, quando a Arábia Saudita convidou a Rússia para fazer parte do OPEP+, a Rússia, como tinha todo o interesse em bombear na sua capacidade máxima no mercado, a Arábia Saudita foi exatamente aumentar a sua produção, encharcando o mercado com uma produção acima de 1 milhão e 300 mil barris dia. E isso fez com que no início de março de 2020, com o início da Covid, assistimos então à situação dos preços a virem a 37 negativo. Com o recrudescimento do Covid, com as aeronaves no chão, com as embarcações e todos os meios de transporte imobilizados, o petróleo começou a subir quando o cartel Arábia Saudita e o Grupo MAS, que é a Rússia e o Cazaquistão e mais outros 4 países, entraram exatamente neste processo de redução da oferta de petróleo no mercado, no sentido de estabilizar e aumentar os preços. Sabe que os preços do petróleo no mercado são determinados exatamente pelo binômio procura e oferta. Reduzindo a oferta, os países consumidores entram em pânico, vão querer exatamente garantir um estoque que possa sustentar as suas necessidades energéticas e mesmo em caso de crise. E aí é uma corrida desenfreada para o mercado para poder garantir esse estoque. E quando essa corrida desenfreada em busca deste commodity, o preço sobe. Portanto, a estratégia que a Arábia Saudita, a OPEP e o Grupo MAS foram desenvolvendo desde 2020 permitiu que o petróleo, mesmo no pico da Covid, o preço do barril de petróleo foi subindo. Nessa situação, mesmo antes do início da guerra na Ucrânia, já em agosto o presidente Biden havia solicitado ao OPEP+, no sentido de reverem a sua decisão e verem se podiam injetar, pelo menos libertar mais produção no mercado, de forma a estabilizar, uma vez que a economia mundial estava a braços com a subida vertiginosa do preço do petróleo. Nessa altura, o petróleo devia estar a 70, 80 dólares o barril. E não nos esqueçamos que a economia saudita só se desenvolve com o preço do petróleo acima dos 70 dólares. A estratégia da Arábia Saudita foi sempre tudo fazer no sentido do preço do petróleo estar a 70 dólares. É certo que para os produtores isso é uma vantagem, mas quando as pessoas sentem-se desesperadas, e nesse caso os países consumidores, então o que esses países vão fazer é procurar novas fontes de alimentação em termos de energia. Por isso é que começou-se a falar em fontes renováveis a partir da altura de 2008, quando o petróleo chegou a 147. O petróleo chegou a um nível de um preço tão insuportável que os países disseram basta, é necessário tentar encontrar alternativas ao petróleo. E por essa razão é que todos eles, a partir daí, foram organizando e adaptando a sua legislação no sentido de mobilizar o mundo para reduzir essa influência do petróleo. Infelizmente, com o Covid, com esta guerra, temos uma nova ordem mundial. Mas quem ganha com tudo isso é a Arábia Saudita e os países produtores.
O que se deseja no mercado é que o petróleo atinja um preço que seja justo e que permita um crescimento mais ou menos sustentável das economias do mundo. Porque quando o petróleo sobe a níveis exagerados, o que acontece é que uma parte do mundo, sobretudo a parte dos consumidores, entram em crise, as suas economias entram em crise. Mas se reparar, os consumidores são os países desenvolvidos, do qual os países como Angola dependem do seu fornecimento de bens e serviços. E quando a economia desse país entra em crise, o que eles vão fazer é aumentar o seu custo de produção, aumenta, e aí isso vão imputar o custo no produto final, que Angola vai acabar consumindo, como os outros países também, produtor de petróleo, o fazem em função das necessidades que têm de importar bens, equipamentos e tudo o resto. O que se espera é que se procura que haja um equilíbrio em termos de preço. Agora, quanto a essa questão da lei, é uma lei que já esteve a ser discutida no Congresso americano e só na altura não foi avante, porque os Estados Unidos têm um acordo de parceria estratégica com a Arábia Saudita, em que foi assinado pelo presidente Roosevelt e o rei Mohammed Salam em 1945, quando viram que os Estados Unidos precisavam do petróleo da Arábia Saudita. A Arábia Saudita precisava da proteção americana para poder estabilizar politicamente o seu país. E desde essa altura, essa parceria estrategicamente tensa. Devido à dependência dos Estados Unidos da petróleo saudita, os Estados Unidos, muitas das vezes, quando tem que tomar uma posição drástica, recua exatamente em função dos interesses económicos. Este é um processo que já se vem arrastando há muito tempo. E quando o petróleo deixar de ter desempenho sobre a economia americana e europeia, verá que essa lei será aplicada com a mão pesada, porque, de facto, o que se deseja quando se define a economia de mercado é permitir que o mercado regule os preços e não ser um grupo de países, um grupo de empresas que vão ditar os preços em função de um acordo que é feito entre eles. Portanto, é esse conceito do cartel e, por isso, qualquer país democrático que se preze é contra a filosofia do cartel. Muito bem, engenheiro Pedro Godinho, muito obrigado. Passar pelo Dr. Afonso Chipepe. Dr. Chipepe, conclusões e recomendações. Bom, Joel, eu recomendaria esforços diplomáticos por parte dos Estados Unidos e de outros países envolvidos no comércio de petróleo. Concluo também que a nova lei permitiria, Joel, que funcionários do governo de qualquer país possam ser processados num tribunal dos Estados Unidos por uma atividade que o governo acusador considerasse ofensiva. Daí que é importante que os nossos legisladores, e agora tem aqui um desafio para os nossos advogados, a trabalharem no sentido das situações que hão de acontecer no futuro, porque vejo que o futuro terá como resultado que as relações internacionais e a diplomacia cessariam. Ou seja, as viagens ao exterior passariam a ser perigosas para qualquer funcionário governamental e qualquer ativo norte-americano em qualquer país, inclusive mesmo as bases militares dos Estados Unidos, ficariam sob o risco, porque essa legislação é contraproducente, porque encorajaria, neste caso, os países produtores de petróleo a simplesmente pararem de vender aos Estados Unidos as informações que são da Dow Jones. Uma vez mais, recomendo alguma prudência aos diplomatas, porque está-se a abrir aqui um precedente perigoso nas relações do comércio internacional do petróleo a nível do mundo. Obrigado, Dr. Chipepe. Engenheiro Pedro Godinho, conclusões e recomendações? Penso que para termos um mercado já estável é necessário que haja sensibilidade. Não haja dúvidas que numa fase como essa os países que produzem estão em vantagem, mas é uma vantagem aparente porque no fim de tudo os países produtores vão ter que bater à porta dos países consumidores, porque eles é que detêm as tecnologias, eles é que produzem os equipamentos que esses países produtores necessitam. Portanto, havendo um equilíbrio que permita pelo menos a sustentabilidade da economia mundial, todos nós ganhamos. E então penso que um dos aspectos que é importante realçar na vida, sempre que encurralamos o nosso próximo, como medida de desespero, o nosso próximo, por uma questão de sobrevivência, vai encontrar mecanismos para defender-se. E então, essa legislação já há muito estava engavetada e está agora a ser levantada exatamente em função da situação que se está a viver na economia mundial. Se formos à Europa, vamos ver que, apesar da contribuição da guerra da Ucrânia, que conduziu exatamente a essa questão das sanções, apesar do Covid, hoje vimos que
a Covid, enquanto estava no seu pico, na segunda vaga na Europa, o petróleo estava a 80, partindo exatamente de março, 37 negativo para 80. Quer com isso dizer que não era a Covid, podia ser um dos fatores, mas não era o fator determinante. Mesmo a guerra na Ucrânia, hoje, acaba sendo um fator, mas não o determinante. O determinante aqui é exatamente o binômio procura e oferta. Quanto mais alto o preço do petróleo estiver, mais riscos os países produtores vão de assumir, porque os países consumidores vão de encontrar formas de contornar, porque os Estados Unidos têm agora uma inflação acima de 8%, o que normal nos Estados Unidos era andar por 2% a 3%. O preço da gasolina, foi dado aqui um exemplo, o galão na Califórnia andava por $1,50, $1,70, chegou aos $5,08. Se formos à Europa, esse é um problema que todo mundo reclama. Nós temos aqui o país com o qual nos relacionamos todos os dias, que é Portugal. O cidadão português está aflito porque a economia está com dificuldades por causa exatamente do elevado preço do petróleo. E então, quando um grupo de 5, 10 países beneficiam de uma ação contra 170 ou 180 países, vão ver que os 180 ou 170 vão se juntar e virem exatamente como por instinto de sobrevivência, vão se juntar e vão encontrar mecanismos para poderem defender-se. Portanto, o que se requer é exatamente uma reflexão sobre isso. E penso que essa é a melhor altura de Angola repensar em pelo menos suspender a sua participação nesse cartel. Não há vantagens nenhuma. Até agora temos dificuldades em encontrar e penso que é a altura de, pelo menos, não deseja sair definitivamente, pelo menos suspender, porque não queremos, numa fase como essa, estamos num lado da barricada contra países como os Estados Unidos, a Europa e tudo isso. Um preço justo, $70, $80 seria um preço justo. Aliás, é o que o mundo reclama, né? Enquanto o preço do petróleo esteve a $60, $70, para todo mundo sentir-se mais ou menos, não diria confortável, porque a tendência do preço era subir permanentemente, mas é um preço mais que aparenta ser muito mais justo do que os $100 e tal do barril. Engenheiro Pedro Godinho, muito obrigado. Também muito obrigado ao Dr. Chipepo, ao José Oliveira e também ao Frederico Martins Correia. Chegamos ao fim de mais uma edição do painel de petróleo e gás da Hora da AmCham. Temas interessantes, a questão da estratégia de refinação de Angola, mas hoje focamos-nos mais na refinaria de Cabinda, que agora já começou a ser preparada e em breve é montada a primeira fase em Cabinda. Obviamente que também falamos sobre a lei nos Estados Unidos contra a OPEP e que nós, ambos os assuntos, vão continuar a ser aqui acompanhados. Engenheiro Pedro Godinho, muito obrigado. Continuação de excelente quarta-feira e cá estaremos para continuar a acompanhar esses temas. Muito obrigado, Joel. Muito obrigado, colegas do painel. Um abraço forte para o Chipepo. Doutor Chipepo, continuação de excelente quarta-feira e vamos cá estar para continuar a acompanhar estes temas. Muito obrigado, Joel, muito obrigado, Pedro Godinho, espero que já se tenha recuperado e obrigado extensivo a todos os colegas e ouvintes da LAC e, sobretudo, o nosso grande patrocinador, AmCham Angola. Muito bom dia. Bem, obrigado, Dr. Chipepo, e a todos os ouvintes, obrigado por estarem do outro lado, 95.5 em FM, a quarta-feira, das 10 às 11 horas, a hora dos assuntos que ligam Angola e Estados Unidos e bem como os produtos e negócios que os ligam aqui nesta antena. A todos um forte abraço e o Costa António Santos despedem-se com a promessa de regressarem, se Deus quiser, na próxima semana. Até lá. Um abraço. A hora da AmCham Angola. A hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A AmCham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países. A hora da AmCham Angola. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda, Antena Comercial.